Olá, meu irmão, minha irmã, este é o canal Palavra de Vida e eu sou o presbítero Adalto. Nosso objetivo é trazer um pouco da Palavra de Deus, então inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e dê o joinha e vamos continuar fazendo parte do elo da maior corrente de oração já vista. Que Deus possa abençoá-lo. Vamos lá? Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos de volta para falar do que está em 1 Samuel capítulo 17. Eu vou discorrer sobre o texto que trata de Davi e Golias. Você já conhece, mas hoje nós vamos abordar de uma forma diferente, como Deus me falou nesse sentido. O inimigo dos israelitas era o povo filisteu. Todos já conhecem essa história. E eles estavam, o povo israelita estava em um determinado local, o povo filisteu num outro determinado local, e entre eles havia um vale chamado Vale de Elá. E era comum o enfrentamento dos povos que iam guerrear por meio de um combatente de cada lado. Então estes combatentes eles se degradeavam e o que acontecia? Quando eles chamavam o outro combatente para a luta, aquele que ganhasse, que representava o povo, ele tornava-se senhor do povo que foi derrotado por intermédio de um só combatente. Ou seja, se Golias vencesse Davi, os israelitas iriam ser escravos dos filisteus e vice-versa. Isso que eu acabei de falar, está no versículo 1, 2 e no 9. Veja que ao lado de Israel estava nada mais nada menos que o próprio rei Saul. Você já imaginou se você numa guerra está o próprio rei, o próprio presidente da república, vamos supor assim. Você ia falar assim, não, eu tenho tudo para dar certo, senão o presidente não viria para cá. E é uma verdade, eu acho que se Saul achasse que fosse perder, ele não estaria lá frente a frente na linha de combate. Ele ia mandar só os comandantes dele. Eu acho que conhecendo o ser humano como a gente conhece, então às vezes nós estamos numa batalha e temos ao nosso lado alguém que nós julgamos ser muito importante, e falamos, não, isso aqui nós temos tudo para poder vencer, olha aqui, esse sujeito aqui do meu lado, ele me conhece, eu conheço ele, basta eu falar com ele e eu vou ter o meu problema solucionado. E vamos ver que no decorrer disso aí, a gente vê que a coisa não é bem assim. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, 5. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, sejam quais forem as circunstâncias. O Vale de Elá, ele era o relevo natural que estava entre os israelitas e os filisteus. Então tinha o Vale de Elá. Era um fenômeno natural, um relevo natural, e impedia que eles estivessem no combate direto. Algumas circunstâncias naturais, elas podem atrasar que nós enfrentemos o nosso gigante, aquele que nós devemos olhar olho no olho e combater. Essas circunstâncias naturais, ela pode ser um amor exacerbado, um amor mal correspondido, uma paixão que você acha que você não vai suportar. Isso é uma situação natural que deixa de você enfrentar o teu gigante. Às vezes o teu gigante é algo que está te atrapalhando muito, mas você, por essas circunstâncias naturais, você está longe, você ignora o teu problema. O teu problema está lá, mas você não vai lá combater ele por causa dessas situações naturais. E quando você ignora o teu gigante, você deixa a angústia do combate e fica com a paz da acomodação. Você se acomoda. Isso é assim com as pessoas. E você precisa saber que nós temos um general dos generais que comanda um exército de anjos a teu favor. Entenda isso. Ao nos depararmos com obstáculos, nós não devemos ignorá-los.
a sensação de inércia da nossa parte vai nos trazer mais angústia. Quando você vê um problema e você fala assim, eu tenho que vencê-lo, mas eu não estou tendo força para vencer. Existem coisas, existem amores na vida das pessoas que ela tem que morrer, ele deve morrer, mas às vezes a pessoa não encontra força para matá-lo. Isso é algo que pode acontecer. E por esses motivos, cada luta que você enfrenta, ela deve ser investigada de uma forma racional, que na medida da possibilidade você vai usar a fé e a razão para se desvencilhar disso, para você tirar isso da sua vida, que você sabe que não é certo, que Deus não se agrada disso. Vamos para o versículos 5, 6 e 7. Eu quero falar alguma coisa sobre o mundo jurídico. O mundo jurídico, ele preconiza um princípio que fala que o acessório, ele sempre segue o principal. Todas as adversidades, os gigantes que nos são apresentados, que são aquele ícone principal, eles sempre vêm acompanhados de acessórios. E certamente cada gigante desse vai te trazer lutas secundárias. Vamos, por exemplo, dar a situação de um determinado cônjuge que tem uma relação extraconjugal. O pecado principal é esse adultério. E qual é o pecado secundário que pode ser gerado? Pode, primeiramente, gerar uma concepção de um filho fora do leito. Ele corre o risco de contrair uma moléstia sexualmente transmissível. Existe a mentira que começa a dominar o ambiente matrimonial. Então, são efeitos físicos e espirituais que o pecado principal traz, o gigante traz. Ele traz uma guarda com ele. Você não percebe, mas ela está ali. Então, você deve combater o pecado, não apenas o efeito, você tem que combater a causa também. Porque você fala assim, não, a questão não vai ter um filho porque ele se preserva. Mas acontece que a causa principal você não está combatendo, que é aquele pecadão, é aquele gigante, que é o próprio adultério que está na sua vida, está corroendo, está trazendo mau exemplo para a sua família, para você, para os seus filhos, sem contar que você corre o risco até de contrair uma doença sexualmente transmissível sem cura. Não é verdade? Aí depois vai culpar quem? A Deus? Não, o pecado traz consequências. Às vezes físicas, às vezes espirituais, às vezes ambas as coisas. Olha só, versículo 9 e 10 fala que quando o problema se agiganta na sua frente, você deve procurar pessoas que possam te ajudar. Veja que Golias afrontava os israelitas. E Davi, como devia fazê-lo, foi procurar o rei e falar, não, rei, eu vou lutar contra o gigante. Saul, que tinha todo o interesse, foi ele que declarou a guerra contra os filisteus. Ele virou, Davi, meu filho, você não tem condições, você é um garoto, esse camarada já luta há muito tempo e você não tem condições. Então, às vezes você procura um ícone que você acha que é aquele que vai te trazer a solução, ele vai te desencorajar. Você não tem que estar procurando, a tua fé não tem que estar consubstanciada em homem. Aprenda isso de uma vez. Existem coisas que você fica quieto, você não fala nada. Fala nada não, fala com Deus. Vai para o secreto do teu quarto. Não é tudo que é para você sair falando aos quatro ventos. Existem pessoas que não estão bem e não querem que as outras estejam bem.
É uma realidade. Eu gostaria que não fosse. E existem pessoas que são bem intencionadas, como eu acredito que Saul era bem intencionado. Ele queria a derrota, mas ele não conseguia ver, os olhos dele eram olhos carnais, ele não conseguia ver em Davi um camarada vitorioso. Aí o que aconteceu? Ele queria desanimar Davi, mas Davi tinha uma outra fé diferenciada. Então, de bem intencionado, o inferno está cheio. Às vezes é aquele que é bem intencionado, mas ele vai te trazer problema. Então, conversa com Deus, que Deus vai te dar a solução certa. E às vezes essa pessoa que está do teu lado, às vezes é uma pessoa que é até cristã, mas a fé dela é diferente. Deus trata as pessoas uma diferente das outras. E assim como no mundo jurídico, o acessório acompanha o principal, no mundo espiritual é da mesma forma. E Deus jamais permite que você enfrente um gigante sem te dar as armas para ajudá-lo a combater. Mas entenda que para cada situação é uma arma diferente. Para cada situação é uma arma diferente. E quando você está de posse dessas armas, essas armas não é simplesmente você ficar olhando para ela aqui, inimigo, olha a arma aqui, ó. Você tem que saber usá-la. Você tem que saber usá-la. Sabe por quê? Porque se você não souber usá-la, você vai ser derrotado do mesmo jeito. Imagine se eu tentar derrubar um avião com um revólver. Ou então, um passarinho com um canhão. Não é desproporcional? Existem coisas no mundo espiritual que você não consegue visualizar, mas Deus te mostra quando você busca. Entenda isso de uma vez. E às vezes as coisas parecem ser inócuas, mas Deus tem um propósito, como Ele fez com Davi. Ninguém imaginava que Davi derrotaria o gigante com apenas uma funda e uma pedra. Olha bem, Deus, Ele permite que você perca muitas coisas, mas Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. E você também não pode perder Deus. Você já conhece as coisas de Deus, mas sabe que trilha por caminhos diferenciados e ninguém erra achando que está errado. Erra, mas achando que está fazendo certo. Com algumas exceções, naturalmente, mas acha que esse é o melhor caminho, isso vai te trazer uma paz. E saiba que para todas as armas que Deus nos dá, Ele tem um manual de cada uma delas, porque Ele que criou. E quem cria é que sabe como funciona. Não adianta. E Ele quer te dar a arma, quer te dar o manual e quer lutar contigo do teu lado. Ele quer combater, Ele está na trincheira contigo. Como você tem enfrentado teus gigantes? De uma forma de qualquer jeito? Não adianta, você não vai vencer. Você tem usado as armas adequadas para enfrentá-lo? Ou você tem usado um revólver para atirar no avião e um canhão para atirar no passarinho? Olha, existem pecados vultosos que existem formas de se combater. E existem outros pecados que eles não insistem em sair de nossas vidas. E nós não temos força para combatê-los. Às vezes uma paixão mal correspondida, um amor proibido, e você acha que sem aquele amor você não consegue sobreviver. Você nasceu amando essa pessoa? Não. Se você nunca tivesse conhecido ela, você não a amaria. Mas você não tem forças. E eu compreendo você. Mas hoje Deus vai mudar essa tua história. Se você quiser, Ele vai te dar todo o direcionamento que você precisa. Você quer orar comigo? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus eu entro na Tua presença. Apresento, Senhor, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. E esse problema, Senhor, esse gigante que ele tenta derrubar, mas não tem tido, Senhor, estratégia, sabedoria e armas. E quando se utiliza de armas, Senhor, elas não são eficazes. Meu Deus, então hoje, Senhor, nós te pedimos, entrega, Senhor, a cabeça desse gigante na mão do meu irmão, da minha irmã.
Derrota esse gigante esta noite. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida deste irmão, dessa irmã, o relacionamento, a vida matrimonial, a vida espiritual, principalmente, Senhor. Se é aquele filho que está nas drogas, Senhor, vai entrando com providência, a filha da prostituição, Senhor, move tuas mãos, Senhor. Arranca, Senhor, todo o mal que atravessa no caminho dessa pessoa que agora está sendo representada. O marido, Senhor, que insiste em ter uma vida extraconjugal, meu Pai, entra com providência para que este homem, para que esta mulher só tenha olhos para o esposo ou para a esposa. Tu pode fazer isso. Dá sabedoria, Senhor, a este homem e a esta mulher para manter este relacionamento, Senhor. Para não, Senhor, usar a arma errada no momento errado, no alvo errado. Senhor Jesus, queremos, Senhor, cumprir os teus mandamentos, mas não temos tido força, Senhor. Este homem, essa mulher, quer, Senhor, andar nos teus caminhos, mas não tem conseguido porque falta força. Dá, Senhor, força para se manter nos teus caminhos. Arranca, Senhor, aquilo que precisa ser arrancado, aquela paixão proibida, Senhor, aquele relacionamento proibido que não pode existir nesta vida, Senhor. Arranca hoje de uma vez por todas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, entenda que Jesus já está intercedendo por você. Deus já está agindo na tua vida por intermédio do Espírito Santo. E inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo, ative o sininho e dê o joinha. Nós comumente colocávamos oração diariamente, mas para que o conteúdo seja de qualidade, estamos diminuindo um pouco a frequência. Mas ore conosco e vamos vencer essa batalha junto. Que Deus possa abençoar.